Começamos a melhor aula do MTech, aula de artes. Comigo a professora Cláudia Cedrais e assistência professora Estael Quianda Machado. Gaiatíssima também. Bora para o nosso momento de exposição dos e bora apresentar agora a equipe de artes. Na articulação, professora Helena Pabes, professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito e Estael Machado. Opa, presente. Primeira série, Vespertino, no vídeo, Cláudia Cedrais, na assistência, Estael Machado. Pronto. Mensagem da aula de hoje: se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não leva a lugar nenhum. Que lugar. Será? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Nenhum, né? Não tem obstáculo nenhum. Fácil, significa, né? Tá fácil. As pessoas já foram lá, já colheram o que tinham que colher, né? Geralmente é assim que funciona. A gente tem que ralar muito. Bora lá. Tema da aula de hoje, missão artística francesa, aula 10. E o objetivo da aula é compreender a importância da missão artística francesa. Que será isso? Que missão foi essa? Para que será que serviu essa missão? E o que será que os franceses vieram fazer aqui ou será que não vieram? Bora descobrir juntos o que foi que aconteceu com essa missão artística francesa. Antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão da aula passada, onde nós descobrimos, compartilhamos aqui a percepção, a compreensão de que existiram diversos povos pré-colombianos, diversos povos habitando as Américas antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes da chegada dos europeus por aqui. E na América Central, nós priorizamos ver alguns povos que habitaram a América Central e a América do Sul. E na América Central nós vimos que além dos astecas e dos maias, tivemos também os olmecas, teotihuacan, zapoteca, maia, tolteca, asteca. Esses foram alguns dos povos que eu trouxe objetos artísticos para a gente apreciar, para a gente apreender, certo? Para a gente compreender e perceber que a América não era um lugar desabitado. A América tinha povos, tinha cultura, povos que tinham um sistema político, sistema monetário, que tinha um sistema artístico, cultura, religião, completamente diferentes dos europeus, mas existia, certo? Não eram primitivos, eram apenas diferentes dos povos europeus. E, inclusive, em alguns aspectos, eles dominavam algumas tecnologias melhor do que os europeus. Vimos também que na América do Sul, além dos incas, nós tivemos os Muisca, Zenu, Tairona, Nazca, que são igualmente culturas que habitavam aqui a América do Sul antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis, além, é claro, dos nossos grupos indígenas, que nós tivemos uma aula específica sobre os indígenas brasileiros e descobrimos que existem diversos povos indígenas com línguas diferentes, com culturas diferentes, com produções artísticas diferentes, que a única coisa que eles têm em comum era o fato de morarem no Brasil, certo? De ocuparem esse território brasileiro, que hoje nós chamamos de brasileiro, inclusive. E aí, a gente vai agora para a missão artística francesa. Bota aqui na minha imagem para a gente conversar sobre essa missão artística francesa. Primeiro, a gente precisa entender o que estava acontecendo na época. Por que chegou aqui no Brasil uma missão artística francesa? Aí a gente tem que voltar lá para a história, lá para o século XIX, início do século XIX, que a gente tem o Napoleão, né, se autodeclarando imperador da França, e
expandindo os territórios, tentando expandir os territórios franceses, fez uma parceria com a Espanha e ameaçava invadir Portugal. O que é que o príncipe regente de Portugal fez? Porque na época Dom João VI ainda era príncipe regente de Portugal. O que é que ele fez? Ele fez um acordo com a Inglaterra e transferiu a capital do reino que era lá em Portugal, ele transferiu para a colônia brasileira. Né? Brasil nessa época ainda era colônia de Portugal. E aí ele pegou toda a comitiva dele, todas as pessoas que estavam envolvidas ali com a família real, colocou em navios e trouxe todo mundo aqui para o Brasil. Só que o Brasil era uma colônia muito rica, mas ainda era uma colônia que não podia ter bancos, que não podia ter bibliotecas, que não podia ter jornal, que só podia exportar para Portugal. Então é uma colônia muito limitada culturalmente, politicamente. A estrutura era muito precária para abrigar uma corte que estava chegando aqui, certo? Então, Dom João VI atravessa o Oceano Atlântico, chega aqui em Salvador inicialmente, passa um tempo aqui em Salvador, depois ele vai para o Rio de Janeiro, que é a capital, e transforma o Rio de Janeiro na capital do Império Português, certo? Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele percebe que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não tinha estrutura nenhuma para abrigar a capital do Império Português. Primeira coisa, que não tinha casa para as pessoas morarem, né? Essa corte inteira que veio de Portugal não tinha casa. Então eles começaram desapropriando as casas das pessoas. Ó, essa casa achei bonitinha, ajeitadinha, coloca o selo real aqui na porta. As pessoas são obrigadas a saírem da casa e a corte entra, né, nessas casas. Começa a primeira confusão aí. E aí Dom João VI percebe que não tem nenhuma estrutura no Rio de Janeiro para abrigar a corte. Então ele começa a fundar jornal, ele começa a fundar banco, instituir o Banco do Brasil. Aí tem a Marinha, eu fiz umas pesquinhas aqui, certo? Que é muita coisa que ele faz aqui. O que é que ele faz? Incentiva a vinda de artistas, tanto das artes plásticas como do teatro e da música. Porque uma corte, né, precisa de cultura, precisa de arte. Então ele incentiva isso. Cria edifícios públicos, academias. E aí ele vai pensar assim, eu preciso de uma escola de arte, porque ele percebeu que os artistas que estavam aqui, que trabalhavam no Brasil, eram artistas que não tinham... Lembra quando a gente falou no Barroco que os artistas do Barroco eles não criavam, eles copiavam e faziam adaptações a partir de livros que vinham de Portugal, a partir dos missais que vinham de Portugal? Então, Dom João VI percebeu que era muito... precário, né, o trabalho dos artistas aqui, ainda vinculados à igreja. Então o que é que ele faz? Eu preciso abrir uma escola de arte, porque as pessoas, eu preciso de produção. Professor, e por que precisa de arte? A gente tem que lembrar que naquela época não tinha máquina fotográfica. Então a única maneira da gente registrar fatos, acontecimentos históricos, registrar como as pessoas eram, fazer retratos dos reis, dos príncipes, da nobreza, eram através de pintura. A gente precisava registrar a paisagem, registrar fatos históricos também. Então a chegada da corte no Rio de Janeiro, bora fazer uma imagem para registrar esse fato importante. Hoje em dia a gente faz uma selfie, né? A gente tira uma fotografia. Naquela época não tinha máquina fotográfica, então a maneira de registrar isso era através da pintura. Os pintores eram contratados para fazer esses registros, para deixar registrada como eram as pessoas, como eram as paisagens, como aconteceram os fatos históricos. Aí o que que acontece? A mão de obra que tinha aqui não era uma mão de obra especializada.
bora trazer professores, né? Bora trazer artistas de fora para ensinar na Escola de Belas Artes. Tá, artistas de onde? Alguns dizem que quando Dom João VI vem para cá, logo depois de Napoleão começa a perde lá o domínio da França, e os artistas que eram ligados a Napoleão ficam meio perdidos com a situação política lá na França, né? Aí o que acontece? Uns dizem que esse grupo de artistas se oferece para vir aqui, para cá, para o Brasil, e outros dizem que na verdade Dom João VI manda um emissário lá procurar artistas que estejam interessados em vir aqui para o Brasil para montar essa Escola de Belas Artes. O fato é que em 1816, olha aí o slide, em 26 de março de 1816, chega no Rio de Janeiro a Missão Artística Francesa, certo? Essa Missão Artística Francesa tinha como líder Joaquim Le Breton, pintor. Como pintor histórico, chegou Debré. Paisagista, pintava paisagens, Nicolas Antoine Tonai. Escultor, Auguste Marie Tonai. Arquiteto, Grandjean de Montigny. Gravador de medalhas, Charles Simon Pradier. E outros artistas também vieram juntos com esse grupo de artistas franceses. Eu trouxe os de mais destaque. E qual era o objetivo desse grupo? Fundar a primeira academia de arte no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Bota aqui na minha imagem. Porque quando Dom João VI transfere a corte aqui para o Brasil, algumas pessoas começaram a pressionar, dizer que como é que uma colônia podia ser sede de um império? Não podia, né? E aí o Brasil deixa de ser colônia e passa a fazer parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, certo? E antes vocês me perguntem, Algarves são terras que não ficam exatamente no país de Portugal, mas são terras ali que pertencem a Portugal, certo? Pronto? Aí o que acontece? Esse grupo de artistas vem para cá, mas vocês acham que eles chegaram, Dom João VI assinou o decreto, criou a Escola de Belas Artes e na mesma hora começou a funcionar a Escola de Belas Artes? Nananina, não. Essa novela, da chegada do grupo até efetivamente começarem as aulas, foi mais de 10 anos nesse processo aí, certo? O que acontece? Eles chegam em março de 1816. E professora, para que essa história toda? Para a gente contextualizar, para a gente entender como esses franceses chegaram aqui, para a gente entender que esse processo de construção, de organização, de implementação dessa escola não foi um processo simples, foi um processo demorado. E para a gente entender a importância, o que foi que esses artistas franceses trouxeram de importante, o que é que eles contribuíram efetivamente para as artes nacionais, certo? Então, bora lá. A novela da implementação da Escola de Arte. As curiosidades dessa implementação. Os franceses chegam em março, em 12 de agosto de 1816, é criada sob decreto a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Então, inicialmente não era uma escola apenas de arte. Era para ensinar também ofícios, outros, né? E de ciências. Aí o que acontece? Em 12 de outubro de 1824, anos depois, troca o nome. Ela deixa de ser Escola Real de Ciências, Artes e Ofício e passa a ser Real Academia de Desenho, Pintura e Arquitetura Civil. Já muda um pouco a configuração dela, né? Lembrando que quando Dom João VI institui aqui, em 12 de agosto de 1816, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofício, ele estipula uma mesada, uma pensão, não é mesada não, é uma pensão para os artistas franceses durante 6 anos. Então, mesmo que a escola não estivesse funcionando,
Se ela fosse funcionar daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, durante 6 anos, esses artistas franceses receberiam uma pensão, mesmo a escola funcionando ou não, certo? É a primeira escola de arte aqui no Brasil, que vai ser fundada lá no Rio de Janeiro, certo? A escola só vai abrir as portas de verdade em 5 de novembro de 1826, 10 anos depois que D. João baixa o decreto criando a Escola Real de Ciências, Artes e Ofício. Então, só 10 anos depois é que a escola efetivamente vai começar a funcionar num prédio próprio. O prédio já estava construído e efetivamente começam as aulas na agora Real Academia de Desenho, Pintura e Arquitetura Civil. Nesse mesmo ano, em novembro, anuncia-se a criação de uma escola de ensino unicamente artístico. Então, ela deixa de ser uma escola de arquitetura, desenho e pintura, ela passa a ser só uma escola de arte e passa a se chamar Academia e Escola Real. Certo? Então, vejam que é uma novela grande. E sim, professor, e durante esses 10 anos, esses artistas franceses ficaram fazendo o que aqui? Bota na minha imagem. Eles vão fazer o quê? Vão dar aulas particulares, porque artista precisa viver. Eles vão pintar também, fazer trabalhos pessoais para eles e vão trabalhar para a família real. Vão fazer retratos da família real, vão fazer eventos comemorativos. Então, a coroação do rei, aí eles vão fazer aquela festonça, fazer a decoração da cidade para a festa. Já falei dos retratos dos reis. Vão registrar eventos, né, que estão acontecendo, então vai fazer o registro da imagem, através da imagem, dos eventos importantes do reino, certo? Pronto. Por que a missão artística francesa é importante para as artes brasileiras? Primeira importância, ela é fundadora do ensino formal de artes no país. Antes da missão francesa, a gente não tinha escolas de arte, a gente não tinha um ensino formalizado de arte. Tipo assim, por exemplo, hoje você entra na faculdade de artes, você sabe que você vai ter que estudar 6 semestres de escultura, 3 semestres de pintura. Você vai estudar 5 histórias da arte. História da arte 1, 2, 3. História da arte brasileira. História da arte moderna. História da arte contemporânea. Então, isso é formalizar o ensino. Então, todo mundo que entrar para ser artista plástico, quando ele concluir o curso, vai estar dominando todo esse conhecimento. Então, antes da missão artística francesa, não existia isso do artista, não tinha um currículo, né? Não tinha uma grade, não tinha o conhecimento sistematizado que ele tinha que adquirir. Professor, e como é que as pessoas aprendiam naquela época? Aprendiam assim. Eu era uma artista reconhecida, né? A igreja me contratava. Primeiro que o único empregador até a chegada da família real era a igreja. Ninguém tinha interesse nem tinha dinheiro, né? Poucas pessoas tinham dinheiro para ficar encomendando coisas. Então, a gente tinha uma produção direcionada profundamente religiosa. A temática era religiosa. Era produção de santos, produção de pinturas em capelas, em igrejas, construção de igrejas. Então, a gente não tinha uma produção artística que não estivesse vinculado à Igreja Católica. Então, primeira quebra é isso, né? Você desvincula a arte da igreja. A arte não está mais a serviço da igreja. A arte, ela é ampla. Ela está aí para registrar diversas coisas. Segunda coisa é esse ensino formal. Porque antes, o que acontecia? Eu era uma artista reconhecida, né? Tô lá, bora fazer de conta. Sou lá reconhecida. Várias igrejas me encomendam imagens. Eu sou escultora, bora brincar que eu sou escultora, faço várias esculturas e tal.
Quem queria ser escultor, quem queria trabalhar nessa área, o que é que fazia? Se oferecia para trabalhar no meu não é ateliê não, antes disso. Me perdi, daqui a pouco aparece o nome. Para trabalhar comigo na minha oficina, não chamava ateliê, chamava oficina, então ele vinha trabalhar na minha oficina e aí eu botava ele para me ajudar. Olha, essa madeira aqui, corte nesse tamanho, faça isso assim, assim. E aí ele ia aprendendo o ofício, trabalhando, me ajudando a construir os objetos, certo? Então ele ia lá me ajudando. Quando ele dominava todas as técnicas que eu dominava também, ele saía da minha oficina e abria a oficina dele. E esse processo ia se repetindo. Então você aprendia sempre com o mestre, você não tinha uma educação formalizada. Professor, e quem tinha dinheiro naquela época? Quem tinha dinheiro naquela época pegava o filhinho dele e mandava para Portugal para estudar. Né? Mandava para Portugal, mandava para França, mandava para Inglaterra. Não estudava aqui no Brasil. Então, a partir da chegada da corte portuguesa é que a gente vai começar a pensar no ensino formal. Então, a Missão Artística Francesa é importante por quê? Porque inaugura o ensino formal de artes no país, certo? A outra importância é essa ideia do artista como homem livre. Ela tira a ideia de que o artista é só um artesão, um copiador, e ele traz a ideia de que o artista é um homem livre, é um homem que cria, é um homem que estuda, é um homem que exerce uma profissão, que pensa sobre sua produção, certo? Então, a Missão Artística Francesa vai libertar o artista, vai trazer a perspectiva de que o artista é um profissional livre, né? Não está mais vinculado à igreja, nem é um mero artesão. Ele é muito mais. Ele pensa, ele reflete, ele elabora as composições dele, ele estuda. Então, é um trabalho mais elaborado. E por último, bota aqui no slide para vocês printarem. Esse slide é interessante a gente printar. Os primeiros alunos brasileiros da escola, depois que a escola está formalizada, que começa a funcionar, a gente vai ter vários artistas importantes que vão passar lá pela Escola de Belas Artes, que é Manuel de Araújo Porto Alegre, alguns dos primeiros alunos brasileiros, certo? Francisco de Souza Lobo, José dos Reis Carvalho, José da Silva Arruda e Francisco Pedro do Amaral. São alguns dos artistas dos primeiros alunos formados na Escola de Belas Artes, certo? Fundada pela Missão Artística Francesa. Então, é importante porque funda o ensino formal de arte no Brasil, gravem isso, o resto pode esquecer tudo. Mas por que a missão foi importante? Porque inaugurou o ensino formal de arte no Brasil. E porque trouxe a perspectiva do artista como homem livre. O artista deixa de ser artesão, deixa de ser mero copista, ele passa a ser criador. Brotas Cocau está trazendo uma contribuição importante. Olha, ele diz assim: como naquela época não existia fotografia, artistas como os franceses não ficavam parados e deveriam ganhar uma nota. Não ganhavam uma nota, né? Porque você sabe que todo mundo que tem dinheiro é casquinha também. Essa ideia de que quem tem dinheiro gosta de gastar dinheiro é uma ilusão. Quem gosta de gastar dinheiro é quem não tem dinheiro, é a gente. Quem não tem dinheiro aí gosta de ficar gastando dinheiro que não tem. Mas claro que vai ter bastante emprego, né? Porque é a única maneira de você deixar registrado a sua pessoa, deixar registrado alguma coisa através do artista. Ele vai ser esse registrador das coisas do mundo, de maneira assim bem tosca. E os franceses, enquanto a escola não era fundada... Oi? Tinha bastante encomenda, né? Tinha bastante encomenda das pessoas que tinham dinheiro, né?
Durante muito tempo, inclusive, a fotografia, quando ela surge, só quem tinha dinheiro tinha fotografia. Até bem pouco tempo atrás, gente, isso não é muito distante, não. Eu mesmo tenho poucas fotografias de quando eu era criança, porque não era uma coisa popular tirar fotografia, era uma coisa cara, não era uma coisa barata. Mesmo com o advento das máquinas portáteis, não era barato você comprar o filme e revelar a fotografia. Então, não sei, professor Estael, a realidade do professor Estael, mas eu tenho poucas imagens de criança. E o tempo entre revelar e todo um processo também não era simples. Corria o risco de você tirar a fotografia quando revelasse o filme estava queimado. Chamava queimar. Queimou. Queimou o filme, não tinha imagem nenhuma registrada lá. E aí, paramos aqui na importância da missão. Fomos ali, voltamos já. Paramos aqui na importância da missão artística francesa, certo? Deem um print na tela, que é importante essas informações. Dessas duas perspectivas que a missão artística francesa traz, como fundadora do ensino formal de artes e trazendo a perspectiva do artista como homem livre. E aí Brotas Cocal colocou bem brilhantemente que os artistas nessa época ganhavam um dinheirinho bom, porque todo mundo que queria deixar sua imagem registrada contratava os artistas para fazer isso, né? Era a única maneira de você registrar a imagem. Então eles vão, em uma perspectiva de uma corte que não tinha nada, eles vão conseguir trabalhar um pouquinho, certo? Aí eu trouxe 3 desses artistas com destaque para a gente ver a produção desses artistas. Trouxe Jean-Baptiste Debré. Debré era pintor, desenhista, gravador, professor, decorador e cenógrafo. Vem aqui para o Brasil, mas ele nasce na França e volta para a França. Ele não fica aqui no Brasil, certo? Ele realiza diversas telas para a família real. Ele realiza a ornamentação da cidade para as festas comemorativas da coroação de Dom João VI. Lembram, Dom João VI vem como príncipe regente, porque a mãe dele tá louca. Quando a mãe dele morre, ele vira rei. E aí as festas são realizadas aqui no Rio de Janeiro. E o Debré é um dos artistas que vão ornamentar a cidade para comemorar a coroação de Dom João VI em 1818, juntamente com Grangean de Montigny e Auguste Tunay. E dedica-se, enquanto a escola não abre, ele vai se dedicar ao ensino de desenho e pintura em um espaço alugado. Então ele aluga um espaço e vai ensinar desenho e pintura. E realiza as aquarelas que marcariam sua obra da fase brasileira. E é inclusive com essas aquarelas que ele, quando retorna para a França, ele vai publicar um livro em 3 volumes, chamado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, onde ele vai pegar essas aquarelas e transformar em litogravuras, certo? Então, eu trouxe aqui 2 trabalhos oficiais do Debré, então, o retrato de Dom João VI, certo? Feito em 1917, e a aclamação de Dom Pedro. Lembrem que não tinha fotografia naquela época. Então, para fazer o retrato de Dom João teve que se paramentar todo assim, ficar na frente do pintor durante dias, né, alternando ali os horários, para o pintor realizar o retrato dele. Ah, professora, e essa aclamação de Dom Pedro, como é que aconteceu? Porque as pessoas não podiam ficar ali paradas, né? Foi um evento que aconteceu. Então, ele fez algumas aquarelas, alguns desenhos. Depois ele pegou esse material, foi pro ateliê e elaborou essa pintura. Bota aqui na minha imagem. Outra coisa importante da gente lembrar quando a gente vê esse trabalho é que, bota aqui, naquela época não tinha tinta em tubo, a gente não ia na loja comprar tinta. Os artistas, eles faziam as tintas, faziam os pincéis, faziam as telas, certo? E quando eu digo fazer, era, ó, pegar o pigmento que dá cor,
macerar, triturar, processar, misturar com aglutinante, colocar um conservador ali para que os bichinhos, alguns pigmentos são de origem vegetal, animal, então para os bichinhos não chegarem comerem a tela toda, colocar produtos para conservar, para afastar os bichinhos daquela tela. Então todo esse processo era feito pelo artista e por seus ajudantes. Às vezes ele tinha um ajudante, quando ele tinha muita encomenda, aí ele contratava um ajudante para ajudar ele a preparar essas tintas para agilizar o processo. Só era considerada obra de arte trabalhos feitos com tinta a óleo. Então as aquarelas que a gente vai ver agora de Debré são trabalhos, não eram na época considerados trabalhos artísticos, eram considerados estudos, ok? Pronto. Link fácil. Não, fácil não, mas para entrar no museu virtual, pesquisa lá museus virtuais no Google que você consegue acessar uns links. Só fazer uma pesquisinha que você consegue. De cabeça assim eu não tenho nenhum link não, tá bom? Agora as aquarelas de Debré. As aquarelas de Debré ficaram famosas porque ele vai fazer as aquarelas do dia a dia. Do dia a dia, principalmente dos escravos. Que ele estranhou um pouco quando chegou aqui. Que nós fomos um país escravista durante muito tempo, né? E aí ele vai registrar esse cotidiano, esse dia a dia lá da cidade do Rio de Janeiro. E a gente vai hoje poder recontar um pouco dessa história a partir dessas aquarelas de Debré. Então aqui a gente tem negros vendendo galinhas e peru, como carregavam os perus, as galinhas, como se vestiam os negros na época. E é aquarela porque aquarela é uma tinta que seca muito rápido, então dá para você fazer vários desenhos, vários esboços rapidamente. Engenho manual que faz caldo de cana. Então aqui ó, o engenho era movido por 2 negros, tinha os outros que ficavam aqui passando a cana para moer a cana, para produzir o caldo de cana. E é através dessas aquarelas de Debré que a gente vê como eram as construções, ó, as portadas, o mobiliário da época, os objetos da época, a roupa. Eu trouxe mais 2 aquarelas, uma senhora brasileira em seu lar, que a gente tem aqui, ó, a senhora branca sentada bordando em uma cama, né, em um estrado aqui elevado, tem a filha lendo e a gente tem os negros que servem essa senhora, uma negra aqui sentada, costurando também, temos outro aqui provavelmente fazendo uma renda, né? Parece a feitura de uma renda. O outro servindo aqui uma água, uma coisa. Então a gente tem como saber como viviam, como se comportavam, como as coisas aconteciam através dessas aquarelas do Debré. Calceteiros são aquelas pessoas que fazem o calçamento das cidades. Não tinha asfalto naquela época, então o calçamento era feito com pedras. E aí tinha esse instrumento que era utilizado para pressionar as pedras, né? E tem aqui os negros no processo de calçar as ruas do Rio de Janeiro. Outro artista que eu trouxe é o Auguste-Henri Victor Grandjean de Montagny, que ele nasce na França, mas vai morrer aqui no Rio de Janeiro, ele não retorna para a França, ele é arquiteto e urbanista, e é o responsável pelo edifício da Academia Imperial de Belas Artes, é ele que faz o projeto e ele que executa, né? A construção, acompanha a construção da academia e outras obras públicas como o prédio da Alfândega, atual Casa França Brasil. Então a gente tem aqui o projeto de chafariz comemorativo da chegada da imperatriz Dona Teresa Cristina, a segunda esposa de Dom Pedro, certo? A gente tem aqui a Casa França Brasil. Outra coisa interessante da vinda da missão artística francesa é que eles vão introduzir o neoclassicismo, tanto nas pinturas como na arquitetura brasileira. Então a gente tem aqui, ó, construções mais limpas, né, diferente do barroco com aquele excesso de elementos, não, são construções mais limpas, prevalência de linhas horizontais, a gente tem esses frontões triangulares que remetem
a cultura grega, romana. O neoclassicismo é um resgate dessas culturas gregas e romanas. Então a gente tem as colunas, a gente tem os arcos, a gente tem as abóbadas, certo? E aqui a gente tem um projeto de urbanização, além de construir os prédios, de projetar os prédios, fazer a urbanização, planejar como a cidade iria crescer. Então é um trabalho do arquiteto, do urbanista, que o Grand Jean de Montagny fez. E aqui a fachada de uma casa, a Casa da Gávea, a fachada principal. Ok? Bora lá. Outro que eu trouxe foi o Nicolas Antoni Tonai, o Nicolas Tonai. Vieram vários Tonais para cá, né? Irmãos, filhos. O Nicolas, quando veio, ele já tem 61 anos. Ele nasce na França e morre lá na França. Ele foi pintor, ilustrador e professor. No Rio de Janeiro, ele segue como pintor de paisagem, encantado com a natureza tropical, e realiza retrato dos herdeiros do trono a pedido da rainha. Eu não consegui esses retratos, mas eu trouxe aqui o retrato que ele fez do filho dele. E as paisagens que notabilizaram, né, o Tonai, o Nicolas Tonai. Temos o Largo da Carioca, em 1816, então ele representa como era o Largo da Carioca, a paisagem, as casas, como eram as construções, os animais, tudo registrado direitinho. E a vista do Outeiro, praia e Igreja da Glória. Olha, os barcos, como era o rio, como era o canal, como funcionava, como era na época lá, no início do século XIX, certo? Bora lá. Referências da aula de hoje. Quem quiser saber mais, quem quiser estudar um pouquinho mais, eu sempre recomendo o site do Itaú Cultural. É um site fantástico, com referências ótimas, bem pesquisado. As pesquisas são sempre bem feitas, bem fundamentadas, com material muito bacana, com imagens ótimas para a gente ver a produção dos artistas. Então, muita coisa da arte brasileira a gente encontra no Itaú Cultural, na enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura. Além de artes visuais, tem também material de teatro, de dança, de música. É uma enciclopédia bem completa, muito importante para as pesquisas. E agora a gente vai para o nosso momento de produção, que eu trouxe o trabalho do Gustavo. Gustavo tá aí? De São José? Natiele mandou os trabalhos do Gustavo. Gostei muito, Gustavo. Só acho que você devia começar a investir em uns papéis ofício, tá bom? Eu sei que às vezes a gente só tem o caderno lá na mão da gente, e aí o que a gente faz? Qual é o truque que a gente usa? A gente pega umas folhas de papel ofício, dobra e deixa dentro do caderno. Quando a gente quiser desenhar, a gente vai para essas folhinhas, porque essas linhas, essas pautas do caderno atrapalham um pouco a leitura do desenho, certo? Então eu sugiro que você faça isso, invista, se jogue aí, que você tem uma produção muito bacana, né? Tem futuro. Trouxe também o trabalho do José, do Matutino, do distrito de Lagoa Clara. O José fez essa composição aqui, ó. Ele não veio hoje, então não tinha como eu saber se ele criou, se ele copiou de algum lugar, mas eu achei fantástico a ideia do barbeador elétrico, com as asas, ó, com as navalhas. Achei interessante a composição. Queria saber de José se foi ele que fez ou não. E o Mauri sempre produzindo, sempre publicando lá no Arte MTech, mandou pra gente um trabalho que está em andamento. Em andamento já tá assim, ó, bem bacana. O Mauri é da noite, lá de Capim de Raiz, certo? E temos mais um trabalho do Flávio Augusto, lá de Novo Horizonte, Mercês. O Silvano, o mediador Silvano, mandou pra gente. O Flávio adora desenhar o Dragon Ball, né? Os desenhos do Dragon Ball. Não sei se esse animado é o Goku. Desenho animado? Não. É.
sei se é Goku, só lembro o nome desse. Dos outros eu não lembro nenhum. Certo? Deixa eu ver aqui. É Goku? Aí pronto, meu diretor me salvou aqui. Assistia muito, hein? Pronto, então, Aparecida, manda os trabalhos do Ezequiel pra gente ver, posta lá ou no AVA ou no Facebook, no Arte MTech pra gente ver. E o Gustavo também, acho que o Gustavo anda meio apaixonado. Essas imagens assim, muito beijo, muito abraço, né? E tá revelando ali, né? Cenas quentes. Agora a gente vai pro nosso momento de interação. Pronto! Lembrando sempre que o Arte MTech não é um espaço apenas para a gente publicar os trabalhos práticos feitos em sala de aula. É um espaço para a gente compartilhar a arte de diversas formas, né? Ou algum artista que você conhece, posta lá as fotos do artista, conta um pouquinho sobre a vida dele, de repente a gente aproveita aqui nas aulas de arte. A gente adora fazer isso, trazer os artistas daí para aqui, para as aulas, encaixar, trazer como exemplo, mostrar a produção deles, certo? Ou a produção dos alunos. Fiquem à vontade aí, é um espaço para a gente compartilhar e trocar sobre arte sempre, tá bom? Então, bora agora para a síntese. Eu só acho maravilhoso reforçar que é importante botar turma, ou seja, turno, né? Exatamente. E série. Senão nós não podemos divulgar, certo? Hoje mesmo foi assim, um desperdício de manhã, muitos trabalhos eu sem o nome e sem o turno, é o que é importante, série e turno. Certo? Pronto. Porque às vezes, deixa eu explicar, porque eu no primeiro ano só sou eu, professora do primeiro ano, mas no segundo e no terceiro são duas professoras, então se você não bota o turno, a professora fica sem saber se é aluno dela ou se é da outra professora, então é importante colocar mesmo a série e a turma, né? A série. Se quer divulgar o trabalho aqui, bota a série e o turno. A série e turma. Tá bom? E tem ali alguém perguntando, dando tanto oi, eu acho que é porque está pensando que ainda tem professor no chat. Por favor, a turma do oi, diga aí o que é que está sentindo. Porque hoje nós trabalhamos, né? Esses artistas. Aliás, a professora traz logo uma ideia, que se aqui nós não tínhamos ainda uma escola de arte, porque tem essa arte natural, intuitiva, mas ela precisa passar por uma escola para ela ganhar um outro sentido e ficar, inclusive, como um registro, né? Ela virar uma coisa didática. A arte precisa estar na área do conhecimento. Então, nós, já que não tinha, né, o Brasil não tinha a sua escola de arte, aí trouxe a missão artística francesa, com a intenção de registros, com a intenção de começar a fazer a arte brasileira acontecer. E olha que nós gostamos, viu? Porque não perdemos mais nenhum movimento artístico. Quando vocês estiverem estudando os movimentos de vanguarda e todos o Brasil com certeza estará presente. Aí nós começamos por Debré, que trouxe na visão dele o cotidiano do que seria aquela época. Olha, se não tivesse os desenhos, o que seria de nós para entender a história? Então, vocês viram muitos painéis aí que a professora mostrou, onde trazia o comportamento humano daquela época, principalmente dos escravizados, que eram pessoas que estavam em uma condição diferenciada, uma vida diferente de uma vida do ser humano comum. E então foi registrado, e por isso nós sabemos falar, que inclusive estamos no novembro, né, o Novembro Negro, sabemos por que tanto resultado negativo nesse exato momento e quanto a diferença social. Então esses desenhos servem para essa análise também. Como é que diz esse Grandjean? Grandjean, certo? Então Grandjean já vem para arquitetura. Ele já tem uma ideia, tanto é que aqui parece tanto com Portugal, né? E algumas situações, porque Debré é francês,
mas a influência toda do colonial, principalmente aqui em Salvador, apesar que ele foi mais para o Rio de Janeiro, né, trabalhou muito mais no Rio de Janeiro, mas nós trazemos alguns lugares, você pensa que está na Europa, porque é todo trabalhado, como tem em algumas cidades aí também, que com certeza sofreram essa influência. Eita, estou falando e já acabou, professora. Nicolas, tchau. Ainda bem que a professora explicou tudo para vocês. A melhor aula é assim, passa. E aí, vou fazer o quê? Gente, beijo grande, bom feriado semana que vem. Mas na outra semana a gente está aqui de volta, de novo. A aula foi boa beijo demais, sossego disso. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.